A gente teve uma outra nota orientativa de emissão de nota fiscal e ela mencionou também o convênio, vou até aumentar aqui para vocês, o convênio 228 de 2023, que trata que essa medida ela é provisória até 30/6 de 2024, ou seja, essas notas orientativas, elas vão até 30/6 de 2024. Então agora eu estou fazendo para vocês essa aula no dia 17 de junho de 2024. Até 30/6 de 2024, a gente vai estar falando sobre esse procedimento. O que vai acontecer e o que a gente espera que aconteça? Alguma alteração estrutural dentro do XML das notas fiscais, para que haja de fato um campo para tratar essa não incidência e prevalecer o efeito dessa manutenção do crédito para a empresa que está recebendo. Tudo bem? Então, essas notas orientativas, tratadas pelo ENCAT, vai até 30/6 de 2024. O ENCAT ele também fez uma nota orientativa sobre o CST, tá? Então, que também teve uma outra dinâmica, tá? E aí, dentro dessa nota orientativa, o que foi discutido? De fato, a natureza da operação será de transferência de mercadorias ou bens, tá? Então, manteve. E não houve alterações a serem feitas no tocante da utilização do CST, devendo cada contribuinte, de fato, fazer a sua classificação tributária acerca daquela mercadoria. Então, não há uma CST específica para que haja, de fato, essa emissão de transferência entre filiais, não tendo incidência do ICMS e, consequentemente, permitindo a tomada do crédito. Então, caso o seu contribuinte utilize de uma CST 20, CST 00, é para manter essa CST. Por quê? A nota orientativa trata a responsabilidade sobre o tocante da classificação do CST para o contribuinte, ok? E a base de cálculo e o campo próprio, que foi outra dúvida acerca dessa operação, deve ser preenchida observando o convênio ICMS 178 de 2023, tá? Então, a base de cálculo e o campo do ICMS deve ser preenchido da mesma forma. E esse convênio, o ICMS 178 de 2023, pessoal, ele precisou existir por conta da Lei Complementar 204, tá? Então, até aqui, espero que tenha ficado claro para vocês que de fato a gente teve uma discussão, de fato a gente teve uma lei complementar instituindo uma alteração na nossa Lei Candir. A gente teve muitas polêmicas, né, e muitas dúvidas para a gente conseguir trazer isso para a nossa operação, porque a gente tem obrigações tributárias, né, não só a nota fiscal eletrônica, mas a gente tem o SPED fiscal também, além das obrigações acessórias estaduais. Então, a gente precisou dessas notas orientativas para que, de fato, a gente conseguisse entender como que a gente ia tratar essas notas fiscais e que o nosso contribuinte tomasse o direito desse crédito. O que aconteceu a partir de agora foi que os estados eles começaram a se movimentar e também trazer isso dentro dos seus regulamentos. Aqui na Leste Fiscal a gente tem uma aula onde a gente demonstra o levantamento de todos os estados, em como os estados se trouxeram isso à tona dentro dos seus regulamentos. Então, a partir da Lei Complementar 204, muitos estados começaram a se movimentar para que, de fato, começassem a trazer o seu entendimento para os seus regulamentos. E que isso é um fato, tá? Então, quando a gente fala sobre uma mudança da Lei Candir, isso quer dizer que a gente também vai ter uma mudança regulatória dentro dos estados, porque a Lei Candir, ela trata a questão da base nacional do ICMS. E os estados têm por objetivo e responsabilidade trazer e traduzir isso para o seu regulamento. Então, a partir da Lei Complementar 204, a gente teve alterações nos estados. Depois dessa lei complementar, a gente teve que ter uma instituição de um convênio ICMS, que foi o chamado 178 de 2023. E qual foi o objetivo do convênio ICMS 178 de 2023? Ele trouxe exclusivamente as operações interestaduais. Então, por que a gente teve um convênio ICMS? A lei complementar, ela não tinha deixado tão claro para nós qual era a operação, se era uma operação interna ou operação interestadual. Quando a gente fala de um convênio, é de fato um contrato entre todos os estados, né? Então, é uma nova norma que vocês também precisam entender qual é o objetivo de um protocolo, qual é o objetivo de um convênio, né? Então, um convênio é de fato trazer e instituir essa questão de operação, né, e de benefícios fiscais também,
para todos os estados. Então, por isso que o convênio ele existiu aqui dentro dessa operação. Então, o convênio ICMS 178 de 2023, ele trouxe mais claramente, e obviamente ele trouxe a exclusividade nas operações interestaduais, e ele definiu, de fato, a transferência do crédito sendo obrigatória. Então, ele definiu a transferência interestadual como obrigatória, ou seja, de fato sair com débito na nossa nota fiscal de saída para que o destino houvesse a tomada do crédito, tá? Então, mesmo não tendo a incidência do ICMS, por conta da nota fiscal eletrônica não ter uma estrutura, um campo próprio para esse tipo de operação acontecer, foi tratado por meio do convênio ICMS 178 de 2023, a tratativa de que nas transferências interestaduais é obrigatório esse campo estar preenchido. E ele também determinou a forma de transferência que seria declarado a nota fiscal eletrônica, trazendo todos os critérios das notas orientativas que a gente discutiu até aqui. Então, por meio do convênio ICMS, o convênio ICMS ele só trouxe para nós, de fato, o entendimento da operação sobre as operações interestaduais, quando envolvem dois estados. E trouxe, de fato, como a gente iria emitir essa nota fiscal após essas notas orientativas terem saído. Então, para você que está montando um parecer, montando um entendimento estrutural de um e-mail, ou para levar isso para o seu cliente, entenda que a gente tem a Lei Complementar 204, temos o Convênio ICMS 178 de 2023, para que trate essas legislações dentro dessa característica de trazer esse entendimento para o contribuinte, o como de fato o fisco entendeu essa operação. Aqui eu já estou falando para vocês resumidamente o que o convênio ICMS trata e o que de fato a Lei Complementar 204 também trouxe. Então, a partir disso, a gente teve uma nova mudança em junho de 2024. Então, agora mesmo, tá? A gente está falando agora, nessa aula, no dia 17/6. Esse veto aconteceu no dia 13 de junho de 2024, tá? Então, houve algumas mudanças acerca dessa lei complementar. Então, em 13 de junho de 2024, a Lei Complementar 204 de 2023, ela foi alterada devido a um veto parcial, que é o número 48 de 2023, pelo Congresso Nacional. Então, ela foi derrubada por um veto, então ela não foi derrubada por completo, tá? Então, por isso que ela está como veto parcial, porque foi apenas uma cláusula que, de fato, foi vetada pelo Congresso Nacional. A principal mudança é, de fato, permitir que os contribuintes façam a opção por tratar as transferências de bens e mercadorias como operações tributadas normalmente. Então, aqui, o que o veto trouxe para nós? A opção, vou aumentar aqui para vocês, ó, que os contribuintes possam optar por uma nota fiscal eletrônica tributada ou não. Tá? Até então, a lei complementar e o convênio ICMS, de fato, trazia a obrigatoriedade de não ter a não incidência do ICMS conforme definido no STF. Mas, após esse veto parcial, a lei complementar ela foi vetada e trouxe uma nova legislação, uma nova cláusula que eu vou ler para vocês conseguirem entender também. Mas vocês vão perceber que o fisco trouxe a opção do contribuinte tratar essa operação do ICMS tributada ou não, tá? Então, na prática, o que mudou? Opções tributadas nas transferências. Operações internas aplicam-se às alíquotas estabelecidas dentro da legislação de cada unidade, tá, federal. Então, é importante a gente também analisar como os estados vão tratar essa vedação, tá, esse veto, porque foi como eu falei para vocês desde o início da nossa aula, a importância da gente entender como o Estado, após uma mudança de uma lei federal, né, que tem como âmbito o ICMS, tratar isso dentro dos seus regulamentos. Se a gente teve um veto agora, no dia 13 de junho, provavelmente alguns estados também tratam as suas alterações por meio dos seus regulamentos, tudo bem? Então, em regra,
esse veto trouxe a questão da opção do contribuinte optar ou não pela incidência do ICMS. Nas operações internas, a gente vai aplicar as alíquotas estabelecidas conforme a NCM e a prática do regulamento do Estado. Nas operações interestaduais, vamos seguir a regra da resolução do Senado Federal, que a gente está falando sobre as operações de alíquotas interestaduais, conforme a tabela de operações. 4 para as operações que envolvem produtos importados, 7 ou 12 a depender da origem e do destino das mercadorias, tá? Então, esse veto, ele trouxe para nós mais uma discussão, né, acerca dessa operação, porque essa operação, de fato, né, dentro da operação, se vocês olharem friamente para a nota fiscal eletrônica, para o SPED fiscal, obviamente esse veto não trouxe nenhum tipo de mudança. Até porque a gente não tinha um campo específico, a gente não tem, aliás, né, um campo específico, conforme a nota orientativa nos trouxe, dentro da nota fiscal eletrônica, para trabalhar essa não incidência do ICMS com permissão de crédito. Então, provavelmente, o que vai acontecer a partir de agora? Como essas notas orientativas estão até dia 30/6/2024, a gente vai precisar aguardar se a gente vai ter movimentações acerca da estrutura da nota fiscal eletrônica, para que haja essa possibilidade. Porque se a Lei Complementar 204, ela vetou e trouxe a opção para o contribuinte, isso quer dizer que a gente vai ter as duas opções, ou seja, emite a nota fiscal eletrônica assim como a gente emitia até 31 de dezembro de 2023, com ICMS destacado, sem nenhum tipo de informações adicionais, com ICMS destacado assim como sempre foi. Ou o seu contribuinte faça a opção de continuar fazendo a não incidência, mas tratando isso conforme a nota orientativa e aguardando as novas orientações acerca dessas emissões.